Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café com Thay, e hoje eu estou aqui com Valéria Cunha. Hoje ela aceitou um convite super especial de vir aqui falar com a gente sobre posicionamento e influência. Ela que é influenciadora, que é mentora de influências, empreendedora, eu vou deixar que ela mesma se apresente. Valéria, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o meu convite de estar aqui hoje. Tá, eu que agradeço o convite, a oportunidade de fazer também parte desse teu novo momento, né, aqui no programa. E como ela mesma falou, eu sou Valéria Cunha, influenciadora, mentora, empreendedora. Tenho o objetivo principal de ajudar as pessoas a desenvolver um trabalho na internet, seja empreendedor, dono de loja, na verdade, qualquer tipo de segmento, com ponto aí de partida para se fazer presente no digital. Perfeito. Valéria, primeiramente, o nosso tema hoje ele é bem amplo, né? Posicionamento. E como a gente sabe que hoje em dia o posicionamento é tudo, principalmente no Instagram, nas redes sociais, que são a nossa maior vitrine. E quando você não se posiciona, o mercado te define e corre o risco de te colocar na prateleira errada, né? Exatamente. Então hoje eu trouxe uma influenciadora, uma mentora, uma especialista no assunto para me falar, Valéria, o que é posicionamento, influência na sua visão e na visão de mercado que você está inserida hoje. Na verdade, de forma bem resumida, o posicionamento ele tem que estar atrelado e presente no digital, né? A gente sabe que quem não é visto não é lembrado, e quem se faz presente mesmo na internet é o que realmente ganha espaço. Tanto é que, infelizmente ou felizmente, tem algumas pessoas que se fazem presentes diariamente ali com conteúdo, mostrando mesmo seu dia a dia, seu segmento, e automaticamente vai ganhando destaque no mercado. Por quê? Porque está sendo visto, está criando conteúdo de qualidade, está se fazendo presente. É ao contrário de muitas pessoas que às vezes têm um potencial gigantesco, mas que está vivendo no mundo do off, né? Vivendo como fantasma ali, realmente se escondendo da internet. Eu acho que o posicionamento é realmente isso. É você estar atrelado às oportunidades que o digital te oferece, se fazendo presente e realmente botando a cara para acontecer o seu espaço, o seu resultado ali, que realmente só agrega. Excelente, tu trouxe alguns pontos chaves, assim, na tua percepção, o que é essencial nesse posicionamento de quem está construindo ali uma autoridade, quem está construindo sua influência ali no digital, principalmente Instagram, né? TikTok Sim. Também, que é uma das redes que a gente mais compartilha hoje. Sim. O que para ti são os elementos essenciais, assim, indispensáveis, como você mesmo falou, né? Muitos estão se escondendo, muitos estão se abstendo de mostrar o seu potencial por medo. Sim. O que para ti quais são os principais pilares para ti? Deixar a vergonha de lado. Que infelizmente o ser humano ele tem aquele dom, eu falo que é dom porque já é mesmo casado com a pessoa, de pensar no julgamento, no que as pessoas vão pensar, se realmente está fazendo de forma correta, ou esperar o momento certo, ter um celular com uma qualidade melhor, ou ter um microfone, e se auto-sabotar, né, esperando ter uma qualidade, um estúdio, enfim, para poder começar. Quando, na verdade, o básico é o essencial, né? Então, para se fazer presente, não importa se o seu celular um nível inferior do seu amigo, porque as pessoas entendem que para se fazer presente tem que ter algo tudo muito lindo, muito organizado, quando na verdade não é assim. É o básico que funciona, desde que a pessoa realmente se faça presente, né? Deixando a vergonha de lado, o julgamento, e realmente não se sabotando, mas se fazendo presente. Mesmo que seja de vez em quando, vai pegando costume, automaticamente aquilo ali entra na rotina, e quando pensa que não, automaticamente a pessoa está ali realmente, diariamente, criando uma conexão com o público, e é isso que é interessante também. Bem interessante, principalmente porque a gente teve, dos últimos anos para cá, um boom de influenciadores, né? Isso. De pessoas que começaram a se posicionar, mas que muitas delas começaram ali do básico. Exatamente. Começaram no seu quarto, numa parede branca, com um celularzinho ali. Exato. Mais simples, né? Não precisa ser o celular com mais alta potência que a gente tem no mercado. Exatamente. Maior performance. Mas que começaram ali num cenáriozinho improvisado. Do nada, sem planejar cenário, sem estúdio, sem equipamento, como você falou, né? Mas, e foram empresárias e empreendedores que começaram ali no digital, no básico mesmo,
e escalaram, exponenciaram muito rápido, né? Exatamente. Ganhando as proporções que o digital te dá, mas principalmente porque perderam a vergonha, Exato. porque acreditaram em si mesmo, porque se posicionaram, né? Ocuparam o espaço que já estava vago ali e se colocaram a suprir uma dor, uma demanda do mercado, certeza. vender algo, né? Com Você certeza. concorda com essas colocações? Totalmente. Não preciso nem acrescentar, porque tu já falou tudo mediante a isso. Perfeito. E Val, me fala um pouquinho sobre o que você faz hoje. Fala um pouquinho sobre a Val, sobre o teu mercado, teus nichos. Certo. Então, meu nicho, na verdade, de forma destacada, é basicamente o meu estilo de vida, né? Onde eu acrescento algumas marcas parceiras, inserindo diariamente no meu cotidiano, compartilhando assim com a minha audiência. Fora isso, também tem a questão das mentorias, onde eu disponibilizo cursos, mentorias aí para qualquer tipo de segmento, para a pessoa realmente ter uma postura, ter um posicionamento, ter uma criação de conteúdo ali relevante para o seu público. E além disso também, eu criei agora uma marca também fitness, que é um segmento no qual aí eu faço parte diariamente e acaba agregando uma coisa na outra, né? Tudo inserindo no meu dia para fazer algo natural e real para a minha audiência. E hoje, como que tu consegue auxiliar suas mentoradas? Como que é esse teu cronograma de ensino para ensinar elas a se posicionarem no mercado e no digital? Na verdade, voltando um pouquinho mediante a empresa, eu fazia muitas turmas, né? Com uma quantidade ali de 10 a 14 pessoas, onde tinha uma duração maior, referente à conclusão. E hoje em dia, por questão também de correria, de outras demandas, eu diminuí a questão da carga horária e também a questão da quantidade de pessoas nas turmas. Então, referente às mentorias, é personalizada, é individual, ou no máximo com 4 pessoas, onde assim eu consigo dar uma atenção maior e também colocar a parte prática exatamente conforme ela tem que ser. Ah, perfeito. E como que é esse início delas quando elas estão se desenvolvendo ali? Eu imagino que você deve acompanhar diversas fases de desenvolvimento, né? Aqui no Café com Thay eu costumo abordar sobre posicionamento, sobre influência, mas sempre com o propósito do empreendedorismo, né? Líderes que estão em construção, líderes que estão em desenvolvimento. E aí eu trago para a Val, como que é esse estágio inicial desses jovens, dessas mulheres que estão ali começando a engatinhar no mundo dos negócios, do empreendedorismo? O que é legal é porque o público ele é muito diverso, né? Ele tem assim uma amplitude aí, tanto de pessoas que realmente começam totalmente tímidas, ao ponto de ficar com vergonha mesmo de pegar o celular e falar seu nome, como também pessoas que já estão no digital, mas que gostam de se atualizar, de ver o que é o novo, tá realmente inserido no novo, porque a gente sabe também que quem não se atualiza, infelizmente, fica para trás, né? Mesmo estando no digital. Até porque o que era tendência ontem, hoje em dia já não é mais. Então, a gente precisa realmente se atualizar, ver o que é que está dando certo, o que não está. Então, mediante ao público em si, ele vem desde aquela pessoa que realmente é tímida, é travada, até aquelas pessoas que já estão no digital e querem apenas se atualizar e ver o que está acontecendo na novidade no mercado digital. Excelente. E isso tudo me remete a Val, lá no início da sua trajetória. Qual foi o momento que tu percebeu que você estava influenciando, que você estava impactando positivamente na vida de outras pessoas? A partir do momento em que, quando eu fui para o Rio, eu comecei a compartilhar minhas rotinas lá do Rio, que querendo ou não, era novidade para o público daqui em especial, porque era totalmente um mundo que eu não vivia, e a partir daquele momento eu vi que as pessoas tinham curiosidade. E quando eu vestia as roupas das lojas que eu fazia foto, que eu trabalhava como modelo na época também, elas perguntavam de onde era. Então, automaticamente eu via que aquilo que eu estava usando surgia naquela época interesse nas pessoas de também ter. Então, acabou que com o tempo eu comecei a agregar o que já fazia parte da minha vida, do meu cotidiano, para também ver que poderia me dar oportunidade financeiramente com isso também. Então, acaba que no meu cotidiano, no meu dia a dia, eu via que de alguma forma estava causando vontade nas pessoas que me acompanhavam de ter aquilo, de usar. Então, acho que aquilo ali foi uma virada de chave. Então, intencionalmente ou não, a tua comunicação foi transmitindo para as pessoas que você desejava se posicionar ali como uma influenciadora. Exatamente. E esse teu início de carreira foi aqui em São Luís? Não. Onde que foi? Conta um pouquinho mais da tua história.
Na verdade, baseado mesmo na internet, começou no Rio de Janeiro, né? Onde eu realmente compartilhava sem interesse nenhum, sem pretensão nenhuma, na verdade. A minha rotina ali no Projac, os passeios que eu fazia nos pontos turísticos e tudo mais. E com o tempo eu vi que o engajamento ele começou a aumentar. Então, seguidores começaram a surgir, comentários começaram a aumentar. Só que a minha intenção não era, tipo, virar uma influenciadora, até porque naquela época não tinha isso. O ponto principal naquela época era blogueiros. Então, era na época da Malhação. Exato. Eram pessoas que realmente escreviam um blog, tinha uma outra pegada. Então, eu não via naquela época que poderia ser algo que pudesse me dar um recurso financeiro, né? Que pudesse abrir ali uma porta diferenciada do que eu já fazia naquela época. Então, a partir do momento que eu vi que eu estava criando uma comunidade mediante aquilo que eu estava fazendo, que era uma realidade distante de muitas pessoas, eu comecei a ver que ali era um ponto onde eu poderia criar conexão, né? Para também gerar não só aquilo que eu compartilhava naquele momento, como algo em longa estrada, vamos dizer assim, sabe? Sim, então tu mapeou ali algumas oportunidades, alguns ganchos ali que tu poderia trazer para o teu posicionamento, para o teu negócio. Sim. E quais foram esses pontos que tu conseguiu identificar e disse assim, opa, isso aqui eu consigo suprir essa demanda, eu consigo trabalhar esse tema? Então, como eu trabalhava como modelo também, eu fazia muitas fotos, muito editorial, e querendo ou não, moda é atemporal, tá todo o tempo ali, né, ativa. E a tendência em si, ela se baseia referente a isso. Então, conforme as fotos que eu fazia, as demandas também aumentava mediante a questão da moda em si, né, de lojistas. Então, acho que a partir daí em si foi o ponto auge para também não só casar no editorial de moda como modelo, mas também trazer aquilo para o Instagram, fazendo com que eu vendesse a publicidade, além das fotos que seriam para a loja, mas também colocando na minha página, nas minhas redes sociais, que foi daí, a partir do momento que eu vi que realmente dava para ganhar, que naquela época não era o financeiro, mas era a troca, né, a permuta, porque as pessoas não valorizavam ainda a questão do cachê e tudo mais. Então, naquela época, eu tive uma visão que poderia me dar um retorno, porque em vez de investir em roupa, eu trocava a minha divulgação com aquela roupa que eu achava interessante. Então, foi alguns insights que tu pegou naquele meio que tu estava inserido lá no início, né? Exatamente. Então, qual era a idade mais ou menos que tu estava ali no Projac, nas gravações? Eu estava com 21, acho que em média 21 para 22. E aí, como que era estar inserido naquele meio ali de influenciadores, de artistas, que não se denominavam influenciadores, mas estavam influenciando mesmo, né? Sim. Artistas, atores, diretores. Sim. Fala um pouquinho dessa tua vivência aí nesse momento. Então, naquela época, na verdade, era um objetivo meio inalcançável, porque antes eu via os artistas na TV e para mim era muito distante, né? Estar presente, conviver. Então, isso também do Projac em si me deu possibilidade de estar em contato com pessoas que, querendo ou não, era o auge, né? Então, mediante a isso, que não era a questão do influenciador, porque não tinha, como você mesmo citou, era uma possibilidade também de destacar como vitrine. Sim. Porque, querendo ou não, como não tinha essa época em destaque, o ponto era, ou você quer crescer, você tem que estar próximo de pessoas que são maiores que você. Não só naquela época, como também hoje em dia, né? Com certeza. Então, é uma máxima que é atemporal, né? Exatamente. Então, é um ponto que eu até pego e trago para a atualidade, que a gente que quer, que busca objetivos maiores, espaço, a gente realmente tem que estar na mesa de pessoas que acrescentam e que elevam também, não só a questão da oportunidade, também como de questão de conhecimento, tudo isso relacionado, sabe? Então, networking, né? Exatamente. É o segredo. Influência tem muito a ver com networking, Exatamente. com estar conectado com as pessoas certas. Exatamente. Estar nos lugares certos, no momento certo, Até né? porque ninguém cresce sozinho. Exato. E também ter muita intencionalidade em tudo isso. Eu imagino que nesse momento, tu estava ali naquele momento, mas tu não foi passiva. Não. Tu soube te colocar, tu soube aproveitar as oportunidades, Exatamente. soube fazer essa transição de carreira. Exatamente. Mas
durante essa trajetória tu passou por alguma adversidade, por situações difíceis, né? Eu imagino que todas nós, mulheres, principalmente empreendedoras que estão se colocando ali no digital, Sim. estão construindo ali uma imagem, a gente enfrenta muitas barreiras além da parte do técnica, né? Do cenário, do equipamento, do destravar a comunicação. Quais outras dificuldades tu passou naquele momento que tu achou que talvez fosse um fator determinante ali para tua carreira? Então, na verdade, quando eu comecei mesmo, eu não tinha instrução direcionada, né? Para eu aprender, eu quebrei muita cara, né? Fiz muita coisa errada no sentido de, por exemplo, gravar stories, eu gravava de qualquer jeito, botava um texto enorme no meio da, sabe? Tipo, não tinha aquelas questões que é o básico que faz efeito. Sabe? Então, tipo, tu queria fazer o over delivery, eu né? fazia Queria de qualquer entregar jeito, muito. fazia de qualquer jeito, porque eu não tinha um direcionamento, né? Uhum. E esse foi um dos fatores de, tipo, eu ter montado a empresa, porque na minha época não tinha instrução. Eu não tinha uma pessoa que falava, tipo, ó, faz assim, que assim vai dar certo. Eu fiz, então vai dar certo. Então, por esse motivo que foi um dos meus pontos de montar a empresa, de gerar tipos de conteúdo que na época que eu precisava não tinha, e eu me sentia meio perdida. Então, acaba que dá possibilidade para as pessoas que estão começando agora a já começar com o pé direito, vamos dizer assim, já tendo um direcionamento do que dá certo e do que não tá. Do que na época que eram coisas básicas que tinham no YouTube, muito assim, avulsas, do que ter uma pessoa realmente te instruindo a caminhar de forma correta, vamos dizer assim. Então, é totalmente Sim. diferente daquela época para agora. Hoje em dia tá tudo muito fácil. E hoje em dia tu sente que tu tem um posicionamento bem claro em relação ao que tu deseja transmitir para o teu público? Como que é o teu posicionamento hoje? Quais são, assim, os elementos indispensáveis? Primeiramente, ser eu mesma, sem criar personagem, né? Porque o posicionamento, ele vem realmente, de forma geral, de como você se posiciona. Uhum. E, infelizmente, de modo geral, também tem muitas pessoas que, para ser aceito no grupo, ou, enfim, no determinado sentido, ela acaba se moldando conforme aquele grupo ou conforme aquela coisa que ela quer entrar, almejar. E eu acho que quando você é você mesmo, independente do seu nível ali, não tem como você voltar para trás, vamos dizer assim. Então, as pessoas, algumas, né, elas acabam que para agradar todo mundo, para ser aceito, para ganhar um alcance maior, trabalhos, enfim, ela meio que se sujeita a não ser ela para poder ser inserido e reconhecido. E isso leva muito ao ponto da questão do posicionamento e da autoridade, né, que tudo também referencia a influência. O que eu observo, algumas pessoas, elas se frustram mediante a caminhada, justamente por isso, porque imaginam que para ter um posicionamento, uma autoridade e também causar influência de forma positiva, ela tem que se englobar no que está na moda, no que está na tendência. Ela tem que seguir as tendências do momento. Exatamente. Ou seja, tem um período que o auge é andar de terno, de terninho, roupinha social, não sei o quê. Aí você olha para o lado, tá basicamente todo mundo daquele mesmo estilo, porque acha que para passar uma certa autoridade, a pessoa tem que ir. Aí vai ter um evento, você encontra todo mundo basicamente da mesma todo forma. Mundo igual. Exato. Então, eu acho que quando você tem a sua essência, o seu estilo, o seu posicionamento, é você e ponto. Você não vai querer mudar, modificar nada para gerar ali um reconhecimento, vamos dizer, nesse sentido. Então, eu acho que essa questão, falando do modo geral, desviando e voltando de novo para a tua pergunta, Sim. Ela se baseia muito nessa questão de ter um posicionamento mesmo firme, que vai te atrair autoridade, reconhecimento e também a influência da pessoa chegar e falar, eu preciso de uma pessoa, de um profissional X. E vai instalar na mente, a primeira pessoa vai ser a Thay, porque a Thay, ela lembra aquela marca, ela tem um posicionamento diferenciado de outras pessoas. Então, eu acho que tudo isso agrega um posicionamento que junta a autoridade de forma que você sendo você, não tem quem faça, não tem quem te pare. Agregando também, óbvio, o seu conhecimento, o que você faz, seu diferencial. E eu acho que basicamente é isso.
Eu achei sensacional a tua colocação, porque eu lido muito com isso, né? Lidando na comunicação, mas em qualquer segmento, a questão da autenticidade. Eu falo Sim, muito sobre isso, sobre você ser autêntico e como você mesmo trouxe, né? sim, Quando tu tem um posicionamento firme, quando você tem clareza de quem você é, do que você quer transmitir, não importa os comentários, não importa como as pessoas percebem aquilo, porque no fim das contas, posicionamento é sobre percepção, sim, sim, mas é sobretudo sobre autenticidade, né? Como você defende os seus pontos. Eu trago muito a questão da comunicação, como ela deve ser trabalhada. Falo muito sobre a intencionalidade, sobre você se posicionar com a intenção, que quando você se direciona em direção aos seus objetivos, propósitos, aqueles propósitos vão se direcionar também para de você, forma né? natural. De forma natural, porque você está se colocando em espaços. Então, todo ao redor se molda, percebe que aquilo é o que você está buscando, né? E de certa forma, Exatamente. muita gente chama de lei da atração ou diversas outras maneiras que possam falar, mas eu costumo falar sobre posicionamento mesmo. Sim, Onde você se coloca é onde você vai estar, onde a realidade vai se moldar, né? sim. Para você. Então, tu trouxe muito sobre autenticidade. Eu acho que é um princípio que, para mim, por exemplo, é inegociável. Independente de como as pessoas coloquem opiniões A, B ou C, Aham. eu sempre defendo alguns pontos que são essenciais, que faz parte da sua marca pessoal, de como você se direciona, se difere no mercado, né? Sim, Hoje a gente tem o Instagram, o TikTok, o YouTube, que são uma grande vitrine, mas como tu trouxe, todo mundo com a mesma identidade, todo mundo com exatamente. o mesmo posicionamento, seguindo o copia e cola uns dos Exato. outros. E aí, quando surge o ponto divergente ali, todo mundo fica, nossa, mas é muito Aham. diferente. É isso Mas no mesmo. fundo é a autenticidade, né? Exatamente. E como que tu costuma trazer todos esses pontos que a gente trouxe aqui para as pessoas que tu guia, né? Essa Aham. caminhada, como tu transmite isso para elas? É basicamente o que eu te falei, a pessoa tem que ser ela mesma, Uhum. sem criar personalidade, ou sem criar personagem, Personagens. porque o personagem ele não se sustenta. Sim. Até numa peça de teatro, se você vê o personagem, ele pode ter o texto decorado, ele pode ter os seus ângulos onde ele vai parar, com quem ele vai gesticular, mas tem cada momento ele faz algo diferente. Ele não vai fazer repetido sempre, sempre, por mais que ele bata aquela cena sempre. Vai ter algo diferente, vai ter um olhar diferente, enfim, a mesma coisa Mas ele traz o DNA ele de quem traz, tá exato, performando ali a cena, exatamente. né? A mesma coisa quando você quer abraçar o mundo para agradar e tudo mais e cria um personagem, ele não se sustenta. É a mesma coisa, com certeza em algum momento você já viu, você acompanhar, já que a gente está falando da internet, acompanhar uma pessoa que você gosta, que admira, aí você vê na internet que é um jeito. Aí quando você vai ver a pessoa pessoalmente, é totalmente o oposto daquilo que elas passam na internet. Já lidei com algumas situações dessas. Pois é, a pessoa é Até maior, mesmo em gravações, de acompanhar a pessoa ali nas redes sociais, sim, influência, admirar muito o trabalho, mas pessoalmente, quando eu cheguei para conhecer a pessoa, e ó. outra energia, outro comportamento, outra vibe. Eu também já tive várias experiências negativas nesse sentido. E isso quebra muito a É, expectativa que a gente faz em exatamente, cima, né, da pessoa. exatamente. E aí tem pessoas que criam ali um esqueleto no Instagram, aí quando você vai com a expectativa, imaginando que a pessoa é realmente aquilo, aí você se frustra, fica tipo, caraca, fulano não é aquela pessoa. Então, para agradar o público, é daquele jeito. Mas a realidade é totalmente diferente, então não sustenta. Sim, e aí falando sobre sustentar a imagem, no fim das contas elas vendem uma imagem, né, sobre si que elas não conseguem manter ali na realidade. Eu acho que é pior, porque mesmo quem vive só no digital, quando eu falo só no digital, é o quê? Pessoas distantes, né? Uhum. Por exemplo, de outra cidade, outro estado, enfim. Que a gente não vai ter acesso. Sim. Porém, essa pessoa tem acesso a outras pessoas. Tem a questão do boca a boca, que fulano conhece ciclano, que aí viu que não é, que comenta com fulano, aí tem Uhum. aquela questão do julgamento, né? Já gera uma Já percepção. gera, que ela se espalha.
Então, quando a pessoa chega no ambiente e fala assim, eu nem te conheço, mas eu já ouvi falar tanto negativo de você, que automaticamente, às vezes, mesmo não querendo, eu crio uma imagem daquela pessoa. Tu pode me surpreender, mostrando que não é aquilo que fulano falou. Só que a internet era muito louca nesse sentido. Porque se você não mostra e segura que você é, cada pessoa vai ter uma leitura diferente de você. E o pior é justamente isso, é quando você mostra ser uma coisa e na hora você é outra. E eu imagino que tu deve lidar muito sobre isso, né? Lá no teu Instagram, no que tu transmite no digital, principalmente se tratando de quando as marcas vêm até ti com alguma ideia, alguma proposta. Inclusive, hoje em dia não mais, mas tinham marcas que elas queriam moldar. Ou seja, você vai fazer divulgação de uma capa de celular, um exemplo, mas eu vou montar aqui como você deve agir. E eram marcas que eu não aceitava. Por quê? Porque se quer para divulgar, se quer para associar, tem que ser o meu jeito. Eu não posso criar uma figura ali para fazer divulgação, porque, de fato, quem me conhece, quem tem conexão comigo, sabe o meu jeito. Tanto na internet quanto pessoalmente. Óbvio que, no meu ciclo de amizade íntimos, é totalmente diferenciado, porque eu vou ter que ter uma postura, eu não vou ficar com o cliente do nada fazendo palhaçada, como eu faço com os meus amigos íntimos. Sim, sim. Tem que diferenciar. São comportamentos Exatamente. diferentes. Só que tem pessoas que não entendem, então acham que tudo... E isso é um elemento-chave, que é postura, né? Exatamente. É a postura, até sobre o que a gente estava conversando um pouquinho antes aqui nos bastidores, a gente estava falando sobre vendas, sobre posicionamento e como que isso atrela, né? E ela trouxe um pouquinho sobre essa imagem que a gente tem que transmitir para o cliente, e não se trata de performar uma imagem. Exato. Se trata de você sustentar ali a sua autoridade, seu conhecimento sobre o assunto, sobre o domínio do seu produto, né? E aí tu trouxe sobre marcas que quiseram te moldar. Exato. Mas tu não pôde sustentar aquela imagem ali porque a tua autenticidade da Val, ali como tu te posiciona, é diferente do que essas marcas quiseram trazer para ti. Com certeza. E aí quem conhece sabe. Os que realmente têm conexão, sabe? Quando você tá bem, por exemplo, quando não tá. Principalmente criar uma divulgação ou criar um momento no qual não é você. Sim, e a gente estava conversando também um pouquinho sobre esse teu novo momento, né? Você tá agora com outro segmento, outro nicho. Sim. Tu tá com uma loja virtual. Isso. Que tu vende agora tua própria marca. Exato. Fala um pouquinho mais como é que tem sido isso. Então, como eu treino todos os dias, sou a ratinha de academia, e eu gosto muito de ter um toque diferenciado nas roupas, porque antigamente as pessoas iam pra academia de qualquer jeito, né? Sim. Até com roupa de vereador, né? O blusão. E hoje em dia as pessoas estão cada vez mais antenadas nas tendências, em ter ali um toque diferenciado nas roupas. Então, como eu sempre tive isso, e sempre tive pessoas que perguntavam onde eu comprava, eu pensei, opa, eu tenho o queijo e a faca na mão. Então, eu pensei em testar esse mundo fitness de looks, né? E aí, resolvi apostar e tá dando super certo, graças a Deus. Que bom. E aí, tem tido muita procura? Muita procura. Tanto é que já tô na 3ª coleção, vou pra 4ª. E quando chega, não demora muito, acaba. E como que tu trabalha a questão da venda? Tá. Ali nesse novo segmento. Geralmente eu pego uma quantidade de looks para mim, para também usar, porque também eu tenho a estratégia de vender do boca a boca. Inclusive, ontem eu vendi 3 looks na academia, porque eu estava usando. Aí uma menina simplesmente perguntou... servindo como vitrine do teu produto. Gente, não tem como. A gente tem que consumir o que a gente vende. Seja serviço, seja... Enfim, tem que consumir. Com certeza. Se a gente não consome, por que vai querer que outra pessoa, né, faça isso? Então, automaticamente eu visto, vou para academia, uma academia que tem um movimento grande. Faço também stories, tipo, sem pretensão, para não ficar uma coisa muito pesada. Marco ali discretamente, marco um story. E automaticamente vai vendendo, de forma natural. E não só na internet, como também no famoso boca a boca. Quem tá desprezando o boca a boca, gente, pelo amor de Deus, o boca a boca ainda funciona. É a melhor fonte de venda que tem. E mais confiável, né? Porque tem gente que tá só focando no digital, e esquece que também tem outra função que casa e agrega ainda mais. Sim, com certeza, porque quem compra
a partir de uma indicação, sabe que ali é uma fonte confiável. Então, Exatamente. a objeção que ele vai levantar ali em relação àquilo é bem menor. Exatamente. Afinal, ele está recebendo uma indicação de alguém que ele confia, Vende muito mais de alguém rápido. que ele admira, de alguém que ele sabe que não posicionaria ali um produto de má qualidade, né? Exatamente. E aí, Valto trouxe um assunto muito legal aqui, que é sobre stories, sobre gravação, né? Sim. E aí, nesse início de trajetória, principalmente quando a gente é jovem e está começando a construir uma audiência, existe muito esse estigma ali sobre se posicionar, gravar story, gravar conteúdo para as redes sociais. Muita gente, principalmente tuas alunas, como tu trouxe, Sim. tem esse receio, né? E eu mesmo já passei por isso, e eu vou contar aqui uma história interessante, engraçada. Uma vez eu fui à praia, né? E aí eu gosto de ter esses momentos assim, sozinha mesmo, fui pegar um sol, decidi assim, hoje eu vou almoçar na praia. Isso já faz um certo tempo. E aí eu fui, e nisso de eu estar lá, pedi ali um drink e tal, tava ali sozinha, comecei a gravar stories. Estava conversando também com amigos aqui no celular, comecei a gravar stories, tirar fotos, e aí eu escuto umas meninas que estavam sentadas, acho que 2 amigas estavam sentadas no mezanino atrás, né, no bar, e aí eu escutei uma frase assim, quando eu comecei a me valorizar, eu nunca mais fui a mesma. Sim. E aí aquilo, por mais que fosse uma situação engraçada, levantou um questionamento na minha mente, né? As pessoas ainda vê, mesmo no digital, no momento que a gente vive, em que tudo é muito integrado, que todo mundo tá com o celular, o feed rolando o tempo inteiro, ainda acham estranho quando alguém pega o celular e começa a gravar um story, começa a vender seu produto. Devem ter pensado assim, ela é alguma influência, ela não é nem daqui. Para mim, o que estava sendo natural para as pessoas em volta, né? Tu passou muito por isso, tu ainda lida com isso? Não, hoje não tanto. Mas no começo eu tinha vergonha. Vou ser bem realista, eu tinha vergonha. Por quê? Porque quando eu pegava o celular e fazia assim, bem básico, era automático. Quem estava próximo ficava, tipo, olhando, julgando, sabe? E eu ficava, tipo, caraca, como é que eu vou gravar isso aqui? Porque ninguém gosta de saber que tá sendo julgado, da pessoa parar literalmente e ficar te olhando pra querer ouvir o que tu vai falar. Então, no início, eu ficava muito todo mundo balança a cabeça, eu falo, né? Que você um bumeranguezinho aqui. E aí, com o tempo, eu fui mesmo, tipo, evidenciando, deixando mesmo a vergonha do julgamento. Quando eu falo do julgamento, é porque eu já passei por isso também. De tipo, não vou gravar aqui porque fulano vai olhar, vai pensar que eu tô sei lá o quê. Então, você já ouviu comentários, já viu olhares? No começo, você quer ser blogueirinha, que querendo ou não é um tradicional que muitas pessoas escutam, porque... Quem criou o conteúdo já passou por isso. Então, hoje em dia não mais. Então, hoje em dia eu pego o celular, gravo mesmo, não tenho... Agora, a minha restrição é gravar eu sozinha. Não gravar aparecendo terceiros atrás, principalmente que eu não conheço. Então, é a questão do stories em si, tem momentos que eu gravo ele fechado só no meu rosto, para não pegar ninguém em volta. Para não ter aquele problema, tipo assim, tava vendo o story dela e me vi lá atrás, distraído, porque não gosto. Então, tem esse cuidado também. Mas hoje em dia é mais tranquilo, porque todo mundo tá com o telefone na mão, tá gravando alguma coisa. Hoje mesmo na academia eu tava observando, no meu intervalo, eu falei, caraca, todo mundo é registrando alguma coisa, é no espelho, é tirando o amigo, filmando. Então acaba que virou algo mais comum, mas antigamente era mais... Antigamente era muito normal ter esse julgamento, né? Hoje em dia tá mais tranquilo, porque tá todo mundo gravando alguma coisa. E quando não grava, acompanha, então sabe que tá produzindo algum conteúdo. E a gente está num excelente momento, que é essa visibilidade está nos holofotes o tempo inteiro, para vender algo, né? Exatamente. Todo mundo fala o tempo todo sobre CTA, que é o Call to Action, chamar para ação, chamar para direcionar para o que você vende, para o seu produto, né? Hoje em dia, tudo tem que ter ali o Call to Action. Mas como que tu lida com isso nos teus stories? Tu vende sem vender? Ou tu insere sempre uma chamada? Tudo meu é muito natural, muito natural. Eu tô vendendo sem mostrar que tô vendendo. E é o que dá certo para mim, é o que tem dado certo para mim. Então, eu não mexo, não volto mais. Porque assim, antigamente, eu vendia de forma bem ogra. Como seria essa questão? Tipo, eu divulgava, mostrando, eu botava link de desconto, eu botava o arroba, eu fazia algo que realmente dava para mostrar que eu estava divulgando para vender. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu consumo, coloco ali no meu dia a dia, mostro. De vez em quando dou uma marcada, mas não fico direto.
Então, tudo isso de forma estratégica também, para não ficar algo muito maçante. E hoje em dia a tendência é essa. É você Sim. divulgar de forma limpa, de forma natural. Antigamente a gente se preocupava muito em produção, fazer um vídeo muito uau para postar. Hoje em dia o mais caseiro, mais simples é o que as marcas querem. Hoje em dia, o que é que mais vende? Qual Qual é o sentido? formato do que mais vende O ali mais no natural Instagram? possível. É a cara limpa? O É o mais natural é cenário? o mais caseirinho possível. Uhum. Antigamente as marcas evidenciavam, não são todas, tá? Porque tem algumas que querem Sim. mesmo uma alta qualidade. Mas antigamente as marcas elas te davam mais valorização quando o vídeo era top com videomake, com transições, com cores, enfim, que fica um vídeo mesmo bem profissional. Hoje em dia as marcas elas querem algo mais natural possível. Eu fechei um contrato há duas semanas mais ou menos com uma marca nacional, que lá no contrato tem bem específico que eles querem que seja, tipo, no cotidiano, sem muita produção, não querem envolvimento de câmera, tipo câmera Uhum. profissional, eles querem mesmo no celular, de preferência com pouca luz, ou seja, para mostrar, deixar bem disponível o acessível. Sim. Porque quando o inacessível é uma produção, um videomake, enfim, uma produção muito uau, quem não tem aquilo, ele se distancia. Então, a marca quer que seja uma produção que seja mais básica nesse sentido, entendeu? Tanto é que eu fiz um vídeo mostrando passo a passo com o celular, não me preocupei com iluminação, mandei imaginando que eles iriam pedir para eu reproduzir. Foi aprovado de primeira. Eu falei, agora está explicado. Então, eles querem o básico do bem feito, O óbvio, básico bem feito, né? passando a essência do que eles querem divulgar, óbvio, mas não precisa de uma produção muito exorbitante. Sim. E aí eu percebo que tu traz muito, mesmo sem se atrelar a isso, mas tu Aham. traz muito a questão da experiência ali do usuário, da experiência do consumidor dos produtos que tu Isso, tá trazendo, né? exato. Tu trouxe várias vezes aqui sobre o básico bem feito. E aí Sim, isso é essencial quando a gente fala também, né, da experiência em si, que está envolvida ali no digital, na venda, no posicionamento, sim, que é o básico bem feito que funciona, né? exato. E tu traz isso de maneira muito natural. Eu queria te perguntar, Val, quais são os principais elementos para quem está começando a construir sua identidade? Se tu pudesse enumerar dicas para quem está se posicionando ali em algum nicho, o que é que tu falaria? Eu falei várias vezes, torno a repetir. Ser Uhum, você. Ter essa personalidade mesmo bem formada. sim. Isso é um dos pontos, porque se você quiser fazer algo realmente para agradar ou seguir modinha, vai se perder. Segundo, é a questão do que você realmente gosta e se garante em fazer. Uhum, Porque hoje em dia, infelizmente, as pessoas vão muito por tendência, tipo, a moda hoje é fazer conteúdo de maquiagem, um exemplo. Aí eu não sei nada de maquiagem, vou lá e vou querer fazer conteúdo de maquiagem. Aí quem entende vai ver e falar, conteúdo dela aqui não tem não ter o mínimo sentido. de embasamento. Não tem sentido. Então, eu acho que os pontos principais que dá certo é você criar conteúdo com base no que você realmente se garante fazer. Uhum, Terceiro, fazer. Né, criar conteúdo. Não espere uma alta qualidade, vai fazendo com o que você tem mesmo. Tem gente que fala, não tem iluminação, faz iluminação do dia, gente. Vai, bota a cara no sol e faz a gravação, que aí dá resultado. São 5? quantos você sentia Ah, vontade? eu acho que esses são os básicos que funcionam, desde que a Uhum, pessoa realmente faça e coloque para acontecer. sim. E óbvio também, não pensar no que os outros falam, porque o povo fala dando motivo e também não dando, então. O que que tu acha que hoje são os elementos assim principais que diferenciam alguém nesse mercado da influência, principalmente? Eu acho que ter constância é o principal. Não adianta você aparecer agora, fazer uma semana de vários, tá ali presente e depois sumir. Uhum. E aí eu imagino que isso traz muita questão das travas, né? Do bloqueio de criar conteúdo em si. Sim, É necessário ter uma grande criatividade para criar conteúdo cotidianamente? também, mas é necessário você ter o caminho que você realmente quer percorrer. Fundamental do nicho, né? Uhum.
A partir do momento em que você quer abraçar o mundo, pegar várias coisas para poder fazer e dizer que está presente, vai chegar um momento que vai perder, que vai acabar. Criatividade, vai acabar o que falar. Sim. E quando você realmente se garante em, por exemplo, falar da cortina, dos pontos da cortina, do tecido da cortina, das cores da cortina, a tendência da cortina, tudo que se embasa naquele conteúdo que você se garante, sempre vai ter uma pontinha ali para você criar alguma coisa. Agora, quando você quer fazer algo só porque fulano tá fazendo, tá dando certo, mas não se garante, não vai dar. Vai ter um momento que vai parar e aí não vai fluir mais nada. Sim, e aí no fim das contas o segredo é a fluidez, né, do teu Exatamente. trabalho ali, de toda essa construção, não só de ter uma comunicação clara, de ter um posicionamento assertivo, de ter uma consistência de postagem, né, Exatamente. mas saber fazer com que aquilo flua muito bem no cotidiano. E aquela história que o menos é mais? Sim. É o que funciona. Maravilha. Val, a gente está se encaminhando para o fim do nosso podcast. Mas antes que a gente encerre, eu gostaria de te perguntar, tem alguma mensagem, algo muito importante que tu gostaria de transmitir para as pessoas, deixar um recado para todo e qualquer empreendedor, jovem, líder, que esteja ali se posicionando, construindo sua audiência? O que a Valéria Cunha, do Você Influência, gostaria de passar? Então, eu acho que é um dos pontos que eu levo para a vida e que eu sempre compartilho, não é frase pronta, tá? Mas eu acho que as pessoas, elas devem, de fato, acreditar em si. Parece que é muito clichê, mas é muito real. Infelizmente, tem pessoas que não enxergam em si potencial, que não enxergam em si o potencial realmente de crescer, de conquistar novos espaços, oportunidade. Mas eu acho que é colocar a vergonha mesmo no bolso, costurar o bolso para não sair e realmente fazer acontecer. Porque se você não fizer, ninguém vai chegar e vai fazer por você. E infelizmente tem muitas pessoas almejando, querendo o espaço do outro, mas não está correndo atrás do seu. Aí sempre fica ali frustrado. Fulano está conseguindo e eu não. Mas por que fulano está conseguindo? E sustentar a sua verdade, né? Exatamente. Independente dos julgamentos, das visões que os outros fazem. Exatamente. Acho que isso é essencial. Maravilhoso. Então, Val, eu te agradeço muito por estar presente, por participar aqui do segundo episódio do Café com Thay. E eu convido você que está nos acompanhando aqui. Gostaria de te agradecer, você que tem interagido lá no episódio, que está acompanhando nas redes sociais. Muito obrigada, tá, por todo o engajamento. E segue a gente lá nas redes sociais, tá? Você vai me encontrar no Thay com Café, que é o @ do Instagram. Lá no YouTube também, no Instagram, no YouTube, Tainara Lucena, você me encontra, tá? E no Spotify também. Em breve vai ter novidades, vai ter novos temas. E segue aqui até o próximo episódio.